Você já parou para pensar sobre a morte? Qual é a sua opinião sobre o que ocorre quando alguém morre? Infelizmente, todos teremos que enfrentar a morte eventualmente. É um tópico que gera muita confusão e mistério para a humanidade. Existem tantas perguntas sobre a morte que as pessoas se fazem. O que vem depois? Quando você morre, você vai direto para o céu ou para o inferno? É a morte o fim? Há vida após a morte? E tantos outros questionamentos. É verdade. A morte confronta-nos com inúmeras questões e mistérios. É um assunto que a humanidade tem debatido há milhares de anos. Filósofos, cientistas e pessoas religiosas têm oferecido muitas respostas. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? O que as Escrituras nos dizem sobre o que acontece depois da sepultura? O que Deus tem a dizer sobre a morte? Essas e outras perguntas são o foco do nosso episódio de hoje. Para nos ajudar no estudo deste assunto, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website, estaescrito.ca. O Está Escrito começa agora. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Olá, bem-vindos ao nosso programa especial sobre a visão bíblica sobre a morte. Deixe-me começar afirmando que, conforme a Bíblia, entendemos que aquilo que nos referimos como morte não é uma aniquilação completa, mas sim um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Por isso, a morte é apresentada na Bíblia como um sono. Você sabia que a Bíblia compara a morte ao sono mais de 50 vezes? Para o cristão que acredita na Bíblia, a morte não é mais algo a ser temido do que um sono profundo. Isso mesmo. Quando estamos dormindo profundamente, nem percebemos a passagem do tempo. Estamos em completo repouso, totalmente desconectados, dormindo. Salomão escreveu: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm as recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. A Bíblia nos diz que Deus, em sua misericórdia, fecha nossos olhos na morte, a toda a tristeza, angústia e decepção da terra. Que pensamento reconfortante! Deus, em sua infinita bondade, poupa-nos do fardo da dor e do lamento neste mundo. Ele nos leva a um estado inconsciente de um profundo sono, que será quebrado por uma das duas ressurreições. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuarem a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Quando uma pessoa morre, ela não vai viver em outro lugar. Ela não está no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Ela simplesmente não está mais viva, ela está inconsciente. A morte não é uma modificação da vida, ela não é vida de forma alguma. Quando alguém morre, essa pessoa deixa de existir. Não há uma forma de vida após a morte, em nenhum estado. Para alguns, essa verdade pode ser difícil de aceitar, mas precisamos encará-la de frente. A morte, segundo a Bíblia, é o fim da existência, não uma passagem para outra realidade. Mas o espírito?
Não temos uma alma, uma entidade dentro de nós? Bem, se aprofundarmos o nosso estudo, perceberemos que este conceito popular provém de filosofias humanas e pagãs, não necessariamente um fundamento bíblico. De acordo com a Bíblia, o ser humano é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, dependente de Deus para viver, respirar e tudo mais. Na Bíblia, a palavra alma é sinônimo de pessoa, indivíduo, vida, e tal é uma combinação do corpo que foi formado do pó da terra com o sopro de Deus, o fôlego de vida. E por sinal, esse poder divino da existência, que é chamado de fôlego de vida, não se limita apenas às pessoas. Cada criatura viva possui esse dom divino. A Bíblia, por exemplo, atribui o sopro da vida tanto aos animais que entraram na arca de Noé, quanto àqueles que ficaram para trás. A equação bíblica para a vida é simples. Durante a criação, a Bíblia nos diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Assim, um ser vivo ou alma viva é composto de pó da terra, os elementos da terra, mais o sopro da vida, que trará à existência à vida um ser vivo ou alma viva. Quando uma pessoa morre, o que acontece é o oposto. O corpo volta a ser pó da terra, um cadáver, e o fôlego de vida, o espírito, retorna a Deus que o deu. A Bíblia não diz que a alma retorna a Deus, mas afirma que o poder da existência, o poder de vida que retorna a Ele. Tal estado de morte, de inconsciência, perdurará até a ressurreição, quando Deus concederá novamente o fôlego de vida aos elementos da terra, retornando à vida e consciência. Já que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação, isso quer dizer que há uma necessidade de haver um julgamento que antecede as ressurreições, já que a ressurreição que a pessoa participará é em si um veredito, seja para a vida ou para a condenação. Em instantes, aprofundaremos mais o nosso conhecimento sobre a morte e o julgamento que ocorre, definindo a ressurreição que os mortos participarão. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Está Escrito Canadá. Nós estamos nessa jornada estudando grandes temas, grandes verdades bíblicas nessa série A Bíblia Fácil. E Ele está de volta.
Professor Leandro Quadros, seja bem-vindo para estudarmos mais um tema tão importante. Muito obrigado, amigo. É uma honra estar com você aqui, com Rebeca e com o nosso telespectador que acompanha com grande carinho Está Escrito Canadá. Muito bem, na semana passada, ou no nosso último estudo da Bíblia Fácil, nós focamos na volta de Cristo Jesus, a nossa bendita esperança. E na volta, um dos aspectos que é tão esperançoso é a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo Jesus. Já que a pessoa vai ser ressurreta na volta de Jesus, o que acontece com ela antes? Qual que é o estado da morte? Pensei que a pessoa já estava no céu. Houve uma certa confusão que eu acho que cabe bem a gente ter um estudo perguntando e entendendo o que ocorre na morte. Professor Leandro Quadros, vamos começar? Vamos começar. E como sempre, não é, pastor, aqui no programa Está Escrito, vamos pedir que a Bíblia nos dê essa resposta. Primeiro, o que é a morte, né? A morte, ela é o inverso da criação. Eu vou começar a ler um texto bíblico de Eclesiastes 12, verso 7, para explicar para o nosso telespectador o que seria o inverso da criação. Então, lendo aqui na King James atualizada, o texto diz assim: "E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu." Esse texto ele está fazendo menção a Gênesis 2,7. Gênesis 2,7 diz assim, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, em Gênesis 2, o que é a criação do ser humano? É a união do corpo, formado do pó da terra, fôlego de vida, e aí o homem passa a ser uma alma vivente. Interessante que o termo fôlego de vida em Gênesis 2,7 corresponde ao espírito que volta a Deus em Eclesiastes 12,7. Aqui já encontramos uma definição interessante de espírito. A Bíblia apresenta várias definições e uma definição primária, que é fôlego de vida, princípio vital. Então, quando Deus formou o ser humano, foi este sopro que deu vida aos nossos primeiros pais, do Adão, e depois ele formou Eva. Este sopro é chamado de espírito. Então, aqui nós já percebemos que essa crença popular de que o espírito é uma entidade consciente que volta para Deus não é uma crença bíblica. Porque o espírito que volta para Deus em Eclesiastes 12,7 é o fôlego de vida, é o espírito, é o alento de vida que ele soprou no ser humano. Então aqui ocorre o inverso. Enquanto que na criação corpo e espírito, fôlego de vida se unem, na morte se separam. E curioso, Gênesis 2,7 não diz que o ser humano tem uma alma. Diz que é resultado da união do corpo e do espírito, que é o fôlego de vida, o ser humano é uma alma. Um teólogo católico chamado Don Wustan Mork, ele fala que o ser humano é uma alma e não que ele tem uma alma. E é muito importante nós termos essa compreensão, porque se nós não entendermos que o ser humano é uma alma vivente ao invés de ser uma alma, nós não vamos conseguir entendermos o que a Bíblia realmente ensina sobre a morte. Então, é muito importante. Alma é o ser vivo, na definição bíblica primária. Espírito é o fôlego de vida, na definição bíblica primária. É muito interessante entender isso, porque coloca em perspectiva o que a gente entende sobre a pessoa que está morta. Sim. Mas muitas pessoas acham que a gente consegue conversar com os mortos. É possível, segundo a Bíblia, conversar com os mortos? Olha, essa é uma questão, Rebeca, muito séria. Por quê? Por mais que a Bíblia ensine, por exemplo, em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, verso 5, Salmo 115, 17, que a morte é um estado de inconsciência, porque há separação do corpo e do fôlego de vida, há pessoas que alegam realmente conversar com os mortos. Existe, por exemplo, a mediunidade, só que aí tem um detalhe. A Bíblia, o que ela diz sobre esta prática de se comunicar com os mortos? E aqui nós vamos poder chegar a uma conclusão. Antes eu quero dizer para o nosso telespectador, quem sabe uma pessoa espírita, eu não estou aqui julgando agora a sua sinceridade e nem o seu amor por Deus. Mas eu preciso mostrar para você se a Bíblia apoia ou não a consulta a mortos.
E aí, por exemplo, um dos textos, que é Isaías 8, 19 e 20, diz assim, ó, na King James atualizado. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, olha o que esse texto diz. Enquanto que alguns dizem para vocês consultarem os espíritos por meio dos médiuns, vocês têm que fazer o contrário. Vocês têm que consultar a Bíblia. Então, quando Deus coloca em oposição, em antagonismo, a mediunidade com a Bíblia, nós já temos uma informação aqui importante, de que por mais que os médiuns sejam muitas pessoas sinceras, Deus não está usando eles. E aí tem um outro texto, Levítico 19, 31, Levítico 20, 27, Deuteronômio 18, 10 a 14 diz que a prática de consultar mortos é abominável para Deus, isso é forte. Então, vamos fazer uma breve análise. Se só existem dois poderes antagônicos no universo, Deus, Cristo e seus anjos, e Satanás e seus anjos, e Deus diz que devemos consultar a Bíblia no lugar dos médiuns, e se a Bíblia diz que Deus abomina a consulta a mortos, não há outra conclusão. E aí Deus abomina a prática de consultar mortos, então ela não é uma prática que está ligada a Deus, por mais que possa ser difícil para um telespectador sincero ouvir isso, é a verdade bíblica. E os espíritos são os anjos caídos, que foram expulsos do céu com Satanás. E eles têm o poder, amigos, da personificação. Eles imitam a voz, eles imitam a letra, eles imitam até o cheiro do perfume da pessoa que morreu. Por isso que o engano é muito forte e nós precisamos estar amparados no que a Bíblia ensina sobre a morte para nós não sermos enganados pelos espíritos. Eu penso que acho que um dos desafios é que nós não temos uma visão bíblica do que é a morte. Exato. Né? Porque eu acho que aquela definição, e eu quero até voltar ali a Gênesis 2:7, eu quero ler aqui na Nova Versão Transformadora. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então aqui é interessante que ele faz aquela comparação. Então nós não temos uma entidade consciente dentro de nós, Exato. Que no momento que o nosso coração para de bater, ele se desconecta e vai para algum lugar. E acho que a definição que você estava construindo, bíblica, do que é a vida e logo o que é a morte, ele vai dissipar qualquer ideia ou consciência de que existe uma entidade vive fora do corpo. Pastor, tu me lembrou uma coisa muito importante, tem tudo a ver com o que tu disse. Um teólogo luterano chamado Oscar Cullmann, ele acreditou um tempo na imortalidade da alma. E por ele entender esse significado de que na Bíblia a alma não é uma entidade consciente fora do corpo, e por ele entender que 1 Coríntios 6,19 ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, ele chegou à seguinte conclusão. Se Platão ensina que o corpo é a prisão da alma, e a Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo e esse corpo vai ser ressuscitado, então não há como harmonizar. Consciência após a morte e ressurreição. Ele diz assim, outra coisa que Oscar Cullmann disse, foi considerado um dos maiores teólogos do Novo Testamento, do século XX. Cullmann falou o seguinte, que a Bíblia ensina uma redenção, uma salvação no corpo e não fora do corpo. E realmente, se você parar para analisar, as pessoas que foram para o céu, elas não foram sem o corpo. Enoque, de acordo com Gênesis 5:24, foi para o céu com o corpo. Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, foi para o céu no corpo. E Moisés foi ressuscitado, de acordo com Judas 1:9. Então, ninguém que está no céu está sem o corpo. É sempre no corpo. Imagine que eu acreditasse, fosse real, que ao eu morrer, a minha alma iria ao céu. Né? E eu creio que aceitei Jesus, tento fazer boas coisas, pregar o evangelho e vou para o céu. Chego lá no céu, estou lá no céu cantando e feliz e eu vejo minha família triste.
sofrendo. Não só isso. Minha esposa é uma mulher bonita e jovem. Pensou ela casando com outro? Casando Puxa. com... Que céu que era esse? Exatamente. Né? É ela com uma outra pessoa. E mais do que isso, imagina que essa pessoa casou, ela começa, quem sabe, até a molestar a minha filha. Sabe? Eu ia falar para Deus, Deus, que céu é esse? Isso aqui é um inferno para mim. Como eu consigo ver minha esposa? Então, a gente percebe que o descanso e a não consciência é uma bênção. E o próximo momento daquele que dorme é ver Jesus voltar. É isso que a Bíblia ensina, pastor. Por exemplo, ó, em Jó 14:10, ó, todavia quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz. Então, se não fosse assim, é como tu bem falou, nós passaríamos na eternidade conscientes do sofrimento e da dor dos nossos queridos neste mundo. Então, não é por acaso que a Bíblia compara a morte a um sono. Diversas vezes, Jeremias 51:57, João 11:11-14, o próprio Cristo compara a morte a um sono. Por quê? Porque é realmente um sono sem sonhos. A pessoa está inconsciente até o momento que na volta de Cristo ele reúne o fôlego de vida, o espírito, ao corpo novamente formado do pó da terra. E isso é muito bom por um outro aspecto. Enquanto que Allan Kardec, por exemplo, pai do espiritismo moderno, ensinava nas suas obras, né, que na morte esse espírito vai para um mundo espiritual e aguardar também processos de reencarnação, a Bíblia não ensina uma existência etérea no novo mundo. Olha que bacana isso. A Bíblia ensina que a existência é real. Então, pastor, quando você estiver na eternidade, eu também, Rebeca e os nossos queridos, nós vamos poder, ao abraçá-los, nossas mãos não vão traspassar do outro lado como se fossem almas desencarnadas. Então, essa doutrina bíblica de que eu vou poder tocar, sentir as pessoas que eu amo após a volta de Cristo, ela nos dá uma existência com um real significado e não uma existência etérea, sem corpo, né? Nesse contexto de salvação, de juízo, como que essa questão de morte, vida e o estado da morte? Olha, é uma pergunta importantíssima, Rebeca. Quando a Bíblia ensina, por exemplo, que a pessoa morre, a partir dali, o próximo passo será o quê? Não, eu vou te explicar aqui uma coisa primeiramente. A Bíblia ensina o juízo, nós vamos estudar isso num outro momento, e a Bíblia ensina que esse juízo ele ocorre em fases. Na primeira fase do juízo, chamado pré-advento, o que é pré-advento? Quer dizer, antes do advento ou da volta de Cristo. Nesta fase, Deus mostra para o universo quem é realmente dele e quem não é. Porque Deus é onisciente, não precisa de um juízo, mas o universo, os seres, os anjos não são oniscientes, então ele faz esse juízo por isso. O próximo passo, após a morte, é o início desse juízo. Mas como a pessoa está inconsciente na morte, ela não participa pessoalmente do juízo. É a vida dela que é avaliada com base nos registros celestiais. Ali em Daniel 7, 9 e 10, quando menciona esse juízo, diz que livros são abertos perante os anjos. E aí Deus julga os mortos, né? E os justos vivos também, com base nesses livros. E aí uma informação importante para o nosso telespectador. Por isso que nós temos que aceitar a Cristo em vida, porque depois da morte não há mais oportunidade de salvação. E Hebreus 9:27 ensina esta verdade e ensina também que a reencarnação não é o meio de Deus de purificar o ser humano. Diz assim, ó, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Então o texto fala que depois da morte, o outro passo é juízo. A minha vida será decidida, eu inconsciente, com base nos registros celestiais sobre a minha vida e sobre a minha aceitação de Cristo. E aí diz que também que a pessoa morre uma só vez. Então ela não morre uma vez, reencarna, não morre a segunda vez, reencarna, a terceira vez, reencarna. Não. É morte, juízo, e aí depois vem a ressurreição na volta de Cristo. Uns vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros para o castigo, para a destruição, para o castigo e depois destruição eternos, né?
Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas você falou um ponto aqui de abrir livros, julgamento. Como alguém pode ter a confiança que vai ser absolvido e não vai viver no medo, né? Um medo de que se eu morrer, o que vai acontecer? Eu estou salvo, estou perdido. Explica pra gente. Excelente pergunta, pastor. Eu vou ler um texto para o nosso telespectador, que é João 5:24, ó. Em verdade, eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está o detalhe. A palavra juízo aqui, no grego crisis, quer dizer juízo condenatório. Então o que Cristo está dizendo? Que se alguém crer em Deus e aceita Cristo como Salvador, ela não precisa ter medo. Ela não entra nessa fase de juízo condenatório. A vida dela é avaliada no céu só para os anjos terem certeza de que ela realmente aceitou a Jesus. É uma vindicação desta pessoa e do caráter de Deus. Agora, ela não precisa se preocupar com o resultado do juízo. Por quê? Porque ela escolheu a Cristo como seu advogado. E aí eu pergunto, se Cristo é meu advogado de defesa, como diz 1 João 2:1, e ao mesmo tempo no juízo final será o meu juiz, de acordo com João 5:22, eu pergunto, como que eu vou temer a condenação se o meu juiz é o meu advogado? Eu costumo brincar com o pessoal, o cara tem que ser muito mala para perder a salvação, porque se o meu juiz é o meu advogado, eu tenho todas as garantias da salvação, desde que eu permaneça nele. Muito obrigada, muito esclarecedor. Prazer. Você poderia fazer uma oração conosco Claro, para finalizar Rebeca. o programa de hoje? Com prazer. Obrigada. Querido Deus, muito obrigado, porque o que o Senhor promete para nós após a morte é superior a qualquer ideologia ou filosofia humana. Pedimos que o Senhor reforce a nossa fé nessa certeza e que logo temos a oportunidade de, na volta de Cristo, encontrarmos aqueles queridos que nós amamos. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de estudar mais a Bíblia para compreender este e outros assuntos, quero lhe oferecer gratuitamente o Guia de Estudos Bíblia Fácil. Mantenha contato agora mesmo com a produção do programa e você vai receber este precioso Guia de Estudos para compreender a vontade de Deus para a sua vida e muitos outros assuntos para que perceba a relevância da Palavra de Deus em qualquer área da sua existência. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigada, professor Prazer. Leandro. Até semana que vem e até lá, lembre-se, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.